Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos no Salão da Fluidoterapia, Salão de Atendimento aos Enfermos, porque a nossa casa está se preparando para receber o Encontro Nacional da Família Espírita amanhã. Antes da gente começar, eu queria lembrar a vocês que esse é um ambiente seguro de acolhimento, e que às vezes, para que a gente consiga dar conta de estar na palestra, alguns de nós precisamos nos movimentar. Está tudo bem ficar em pé se for necessário. E está tudo bem porque estamos aqui para nos acolhermos, tá bom? Mais uma coisa. O Encontro Nacional da Família Espírita começa amanhã, sábado, e vai até terça, certo, Mônica? E vai até terça, sempre acontecendo das 13 às 18 horas. Mesmo que você não tenha feito inscrição prévia, nossa casa estará aberta e é um ponto de luz nesse grande feriado. E por que ele acontece? Ele acontece porque é necessário que esses pontos de luz possam se fazer para preservar aqueles e aquelas que se perdem, algumas vezes, nos excessos das festas, para que essas famílias sejam acolhidas e para que nós possamos enviar-lhes os melhores fluidos de acolhimento, e nessa tarefa estaremos todos aqui reunidos. Bom, agora vamos dar boa noite, para começar também esta gravação. Então, boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem pelo YouTube, através do canal Centro Espírita Miguel Oficial. Essa é a nossa reunião pública de sexta-feira, que é uma reunião gravada, e você que está assistindo essa reunião, está assistindo na semana subsequente à gravação. Lembramos também que na descrição do vídeo você encontra algumas informações sobre a nossa casa espírita e também o blog do www.centroespiritamiguel.org.br, onde você consegue acessar o informativo de nossa casa, o Ceareiro de Miguel. E no Ceareiro de Miguel você tem maiores informações sobre os nossos cursos, os nossos eventos públicos, o nosso atendimento fraterno e como é que você faz para chegar até a nossa casa. Lembramos que hoje é a segunda sexta-feira do mês e você vai assistir esse vídeo na terceira sexta-feira, mas no dia de hoje tem algo muito especial, que é o fato da gente estar gravando aqui a nossa prece da saudade. A prece da saudade é um momento que a gente dedica para o acolhimento daqueles que estão em situação de luto e também para aqueles e aquelas que, tendo desencarnado, ainda não compreenderam muito bem o que está acontecendo com eles, e a gente chama esse estado de não estar mais no corpo de erraticidade. E é isso que o nosso querido amigo Edivaldo, que está aqui conosco hoje, vai falar conosco. Ele vai nos explicar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, o que acontece quando a gente não está mais preso ao corpo físico. Bem, para começar, nós vamos ler uma página de abertura. Quem vai ler para a gente é a Verônica. Boa noite. Do livro Diálogo dos Vivos, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por José Herculano Pires. Ante o mais além. Anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação.
Pondera, entretanto, relativamente à presença deles no plano físico, onde te encontras ainda, e remonta os cuidados que te recebiam nos instantes de luta e sofrimento, medicação para a enfermidade e entendimento nas horas de crise. Aqueles que se afiguram mortos estão vivos, e todos os teus pensamentos, com respeito a eles, alcançam-lhe o espírito com o endereço exato. Imagina uma pessoa em desequilíbrio emocional que gritasse em lágrimas ao telefone, rogando consolo e coragem ao anteamado na outra ponta do fio, hospitalizado para tratamento de reajuste, a exigir, basta às vezes, socorro mais intensivo. De certo que os responsáveis pelo doente, de um lado, e pelo outro, o enfermo à distância, tudo fariam para adiar o encontro solicitado, considerando que a aflição mais aflição somariam apenas desespero maior. Diante dos seres queridos domiciliados no mais além, reflete acima de tudo na infinita bondade de Deus, que nos empesta as afeições uns dos outros, por tempo determinado, a fim de aprendermos, através de comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem adeus. Enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultiva a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesse amparando e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles tudo quanto desejariam fazer. Assim, construirás gradativamente a ponte de intercâmbio pela qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que berço e túmulo, existência e morte são caminhos da evolução para a vida imortal. Graças a Deus. Nesse momento inicial, pedimos a todos que tentem serenar os corações, sentir a presença amorosa do amor que nos envolve, desses nossos amigos espirituais que nos circundam, nos amparam, cuja gratidão de estarmos aqui hoje nos faz lembrar que somos queridos, amados. Agradecemos, Senhor, por essa casa espírita que nos acolhe, pelos nossos irmãos tão queridos que aqui estão presentes, por esse véu que se descerra e que nos faz sentir mais próximos àqueles que amamos, porque é o nosso pensamento, porque é o nosso sentimento, porque a nossa vibração chega até eles com sentimentos de gratidão. E que nesse momento nós possamos dizer obrigada por você ter existido em minha vida. Obrigada por ter cuidado de mim, por ter me amado, por ter velado pelo meu sono. Eu te amo, eu te quero bem. E tantas outras palavras doces que chegam até eles. Porque nós sabemos, Senhor, que é só um até logo, não é para sempre. E amparados por essa doutrina que nos consola, nós temos hoje a oportunidade de estudar, sentindo essas presenças amorosas mais perto de nós. Por isso te pedimos, Mestre, esteja com o nosso irmão Edivaldo, que suas palavras possam reverberar a tua presença em cada coração aqui presente.
fazendo com que cada um de nós se sinta não só consolado, Senhor, mas muito mais do que isso, amparado, refeito, reenergizado, forte. Que esse equilíbrio, enfim, esteja conosco agora e a cada passo do caminho. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. É isso, meu amigo. É com você agora. Vamos nós. Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do YouTube, nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho lá no capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se é intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. E vamos conversar no item 2, sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. A nossa irmã ela já deu mais ou menos uma dica, né, de erraticidade no início da fala dela. Mas vamos pensar, nós estamos na prece da saudade. Quando nós lembramos dos nossos queridos que já fizeram a grande viagem, para a maioria de nós, a gente baixa um pouquinho a guarda, bate um pouco de tristeza, os olhos ficam marejados, porque a saudade é grande daqueles queridos que se foram. E essa mesma viagem nós faremos e já fizemos tantas e tantas vezes, mas não é uma situação fácil quando a gente a vivencia. Às vezes 20, 30 anos parece só uma semana, ou 3 dias, ou um dia apenas. Cada um de nós a seu turno sabe quais sensações tem. E muitas das vezes, no meio do nosso amor e da nossa saudade, a gente começa a criar ideias lúdicas. Onde será que estará aquele nosso ou a nossa querida? Onde estará nesse momento? E quando a gente para e pensa, a maioria de nós pensa no melhor. Claro, a gente deseja o melhor para aqueles que a gente ama. Mas Jesus nos lembra que o amor ele precisa se estender além dos muros e das paredes das nossas casas. Eles precisam sair de dentro de nós e alcançar a toda a gente. Mas nós estamos nesse exercício para que possamos desempenhar de melhor forma essa nossa estada por aqui. Mas para aqueles que a gente ama, então a gente, por desejar que esteja bem, ou muitas das vezes nós iludimos, quando no meio de conversações nós falamos, fulano se foi, está melhor do que nós. Será? Porque também nós criamos ideias de que aqueles que daqui se foram já se santificaram. Ou quando a gente ouve também ideias, está à direita do Pai. Quantos lugares à direita do Pai tem? Para que tantos e tantos que já foram ficarem. Então a gente cria formas de pensamento nem sempre condizentes com a situação real. Nós amamos aqueles que partiram, que deram um até breve para nós, mas através desse nosso amor, para que nós os auxiliemos, porque os vínculos não cessam. Com esse até breve que nos é dado, os vínculos não cessam, graças a Deus. Então, que presentes, que coisas boas nós podemos oferecer aos nossos queridos que já se foram, além dessas imaginações. Então, sobre isso a gente vai conversar, sobre esses diferentes estados da alma. Não estão no céu, não estão sentados à direita do Pai, não estão nas nuvens tocando harpas, estão na saudade, naquela pontada que dá no nosso coração e nos nossos pensamentos, e podem estar nas múltiplas situações das quais vamos conversar sobre algumas. Mas sempre lembrando que a partir do momento em que a gente tem um entendimento, a gente pode continuar oferecendo o que de melhor temos para os nossos queridos que fizeram a grande viagem.
certo? A gente vai um pouquinho mais lá. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Aqui, na nossa vida material, de uma certa forma relativa, para que a gente possa entender, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. Estamos no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida, né, em 4 zonas, né, que a gente conhece. Zona Norte, Zona Sul, Zona Sudoeste e Zona Oeste. Cada região, cada zona desta cidade tem a sua peculiaridade, né? Isso a gente entende. Cada zona dessas vai abrigar um tipo de população diferente, condizente com a situação socioeconômica, cultural, etc, etc, etc. Muitas das vezes, as coisas fogem mais ou menos desse paradigma, mas geralmente a gente pode classificar qual é a zona mais beneficiada? A Zona Sul, né? A gente pensa assim, a mais beneficiada, mais ou menos, né? Hoje em dia, né? Mas, mais ou menos a gente pode imaginar essas múltiplas moradas do nosso Pai. Cada uma delas é uma região, é um planeta. A gente ali pode ver na imagem a Via Láctea, que é a única que a gente conhece, né? Mas a gente sabe que existem outras e outras galáxias no mundo, no céu, no universo. A gente tem quantas galáxias existem? Quantos planetas existem? E nós conhecemos muito poucos. Então existem muitas moradas e cada morada dessa vai abrigar um tipo de espírito com as suas distinções. Mais ou menos para a gente começar a concatenar as nossas ideias, não é? Então a gente tem o entendimento de que há múltiplos planetas, há muitas locações e cada uma delas está abrigando espíritos condizentes com seus campos vibracionais. Por que hoje a gente está habitando o planeta Terra? Porque o nosso campo vibracional nos traz até aqui. Então a gente já entende essas múltiplas moradas que o nosso Pai cria, não para fazer assim, não há preconceito nisso, não há nada, mas de uma forma de que possa atender a toda a gente. E graças ao nosso querido Pai, todos nós somos atendidos. Que bom, né? Mas aí a gente tem uma ideia lúdica de céu. Fulano foi morar no céu. Quando um querido nosso faz a passagem, a gente muitas das vezes se vê assim, não está mais aqui, está no céu. Mas o céu, o que é o céu? O céu pode estar em cima, pode estar do lado, pode estar embaixo, pode estar em qualquer lugar. Mas a gente já tem aquela visão de que o céu está lá no alto. São as alturas, né? Mas a gente vai ler uma coisa sobre o céu. O céu não é um lugar físico. Não tem uma circunscrição. Um bairro tem uma circunscrição. Nós estamos no bairro da Abolição, circunscrito na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na região administrativa do Grande Meia. Existe uma circunscrição. Mas o céu, ele tem um lugar fixo? Não. O céu não é um lugar físico, mas um estado de espírito de felicidade e paz interior, conquistado através da evolução moral e intelectual, sendo encontrado dentro de cada um, na consciência, à medida que se cumprem as leis divinas. Então o céu não tem locação. Mas o céu, quando a gente pensa em céu, e nesse sentido, para a gente ampliar, um céu, quando a gente imagina céu, a gente imagina tudo de bom, não é? É bom, é uma coisa positiva o céu. Mas será que todos nós temos essa locação interior, porque não há uma circunscrição dentro de nós? Vai depender do nosso estado psíquico. O céu, aí para a gente ter um entendimento melhor, a gente poderia fazer uma equivalência com um paraíso, com um lugar muito bom.
E será que todos nós já temos essa condição de estarmos vivenciando essa beleza do céu? Nós estamos caminhando, né? Então a gente vai construindo as ideias. O que Kardec diz para nós? Diz Kardec que podemos também entender: há muitas moradas na casa de meu pai, ao estado feliz ou infeliz dos desencarnados na erraticidade. Então nós estamos falando dos diferentes estados da alma na erraticidade. Mais uma vez, a nossa irmã deu uma cola já para a gente no início sobre a erraticidade. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Mas vocês viram, o céu, além das muitas moradas, que são as muitas galáxias, muitos planetas existentes criados pelo nosso Pai, nós também temos, essas locações podem ser o quê? Os estados nossos psíquicos. E cada um de nós carrega um estado psíquico diferente. Existem as pessoas felizes, existem as pessoas medianas, existem as pessoas tristes, existem as pessoas revoltadas, existem as pessoas conformadas. Diante de nós aqui, vivendo uma mesma situação nessa sala, cada um de nós vai ter uma apreensão diversa. Não é? Não dá para se pensar igual, não dá para ter ideias iguais, porque cada um de nós teve uma vivência, cada um de nós teve uma experiência, cada um de nós veio de uma família, veio de certos conceitos. Mas nós estamos aqui juntos porque nós todos somos compatíveis ao planeta Terra. Então, vamos continuar construindo ideias. E o que é a erraticidade? A erraticidade, no Espiritismo, é o estado dos espíritos desencarnados entre duas encarnações. Vamos dizer, a última encarnação e a próxima, tá? Onde sua condição feliz ou infeliz, clara ou trevosa, é definida pelo grau de depuração, apego à matéria e ações morais da vida passada. Esse estado é de aprendizado e preparação para novas existências, variando de acordo com o progresso individual. Olha aí para nós. Então, a erraticidade é aquela nossa psique que está naquela condição em que nós nos encontramos entre a vida anterior, que foi essa, por exemplo, eu desencarnei. A minha vida anterior será essa que vocês estão conhecendo aqui agora, Edivaldo, e a próxima que virá. Que estado? Isso mostra para a gente o quê? Aquilo que nós somos aqui, nós vamos continuar sendo até a gente se procurar melhora. Então tira da gente já aquela ideia, fulano desencarnou, agora ele se santificou? Não é assim, né? Tudo que eu sou hoje, eu continuo sendo quando eu desencarno. Então será que dá para a gente, todo mundo sentar ao lado do nosso Pai, dá para a gente ficar no céu, dá para a gente... Não é uma situação confortável para alguns. Não é uma situação confortável. Quando a gente entende que nosso querido está vivenciando essas experiências, assim como nós, que encontra dificuldades, assim como nós encontramos no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, quando a gente acorda, a gente sai para as nossas atividades, todos nós continuamos carregando as nossas dificuldades. Mas essas dificuldades a gente vai descontar no próximo que a gente encontrar, na condução, no ambiente de trabalho. Cada um está vivenciando suas experiências. Deus não é injusto com ninguém. Está todo mundo nos seus altos e baixos. Então o que nos cabe entender, compreender e como agir? Que todos nós precisamos colaborar uns com os outros. Quando a gente muda o nosso entendimento, a nossa visão de mundo, fica muito mais fácil a convivência. Fica fácil a convivência entre nós encarnados e fica fácil a convivência nossa também com os nossos queridos desencarnados. Ou não, porque muita gente desencarna e a gente às vezes se pega falando, graças a Deus se foi, não é? A gente às vezes incorre assim. Mas por que a gente não pode direcionar um bom pensamento para aquele que desencarnou? Para aquele que errou, assim como a gente erra. Se a gente compreende
que nessa erraticidade, nesse caminho entre uma vivência e outra, pode ter condições de felicidade ou infelicidade, clareza ou trevas, então a gente compreende que a dificuldade é muito grande para cada um de nós. Mas isso não pode nos fazer esmorecermos. Quando Kardec, quando o Evangelho está para nós, apresentado para nós, e a gente começa a estudar e entendê-lo, a gente vai perceber, justamente em vez de a gente se entregar à tristeza e ao desânimo, sabendo de tudo isso, a gente tem mais motivações para se melhorar. O Evangelho é interessantíssimo nesse ponto. A cada momento em que a gente consegue lê-lo e compreendê-lo, e a gente tem dentro da casa espírita condições de, se a gente não entender, trocarmos ideias uns com os outros, para que a gente possa melhorar o nosso entendimento disso aí. Então somos nós sempre em construção, seguindo, né? Graças a Deus, né? Então Kardec, ainda falando sobre erraticidade, ele denominou errantes aos espíritos que estão no plano espiritual, espíritos ainda em desenvolvimento, sujeitos a erros e às reencarnações. Eu sou Edivaldo aqui, ainda caminhando, comendo muita poeira para me sentir melhor, desencarno. Continuo sendo esse mesmo aqui, que lá na erraticidade, nesse estágio entre a vida agora e a que vem, pensando naquilo, chegando, fazendo um balanço do que eu sou e do que eu preciso ser, aonde eu preciso melhorar. Então sou eu aí, ainda sujeito ao quê? A erros. Ainda estou sujeito a erros. Mas posso aí mesmo, neste momento, fazer uma análise, porque nos é dada condições. Nós, quando desencarnamos, vamos para umas dessas moradas aí criadas pelo nosso Pai. Porque somos acolhidos, todos nós, mesmo com as nossas imperfeições, todos nós temos acolhimento. Por que nós temos? Porque Deus passa a mão na cabeça da gente? Não, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele não nos julga, não nos aponta o dedo. Ele nos ama, Ele quer ver o nosso bem. E Jesus também veio trazer a mensagem do Pai para nós. Jesus é o nosso modelo e guia. E se nós seguirmos Jesus, nós não vamos mais apontar o dedo a quem quer que seja. Porque todos nós também temos telhado de vidro. Nós vamos entender, não é passar a mão na cabeça, mas vamos entender que estamos todos aqui encarnados com sobrenomes diferentes, endereços diferentes, com vicissitudes às vezes bem parecidas, mas para colaborarmos uns com os outros. Então, nessa análise que a gente faz no novo estado, já consciente do que lhe aconteceu e acontece, pode o recém-desencarnado querer mudar-se ou não. Porque, lembre-se, tem muitos de nós que são mais teimosos. Mesmo sendo apresentado para nós, porque não tem ninguém que vai apontar o dedo, não. Nós mesmos, criando consciência, nós vamos entender o que nós somos de fato. Nós agora aqui, encarnados, se nós fizermos um balanço, se fizermos como Santo Agostinho nos indicou, ao final de cada dia, lá nas nossas orações, a gente fazer uma reflexão sobre nossas atitudes durante um dia, durante aquele tempo que a gente esteve em vigília, a gente vai se compreender, a gente vai se conhecer melhor, a gente vai entender os nossos erros e nossos acertos. Porque nós não somos só erros e não somos só acertos. Nós somos espíritos em construção. Quando a gente consegue apontar em nós as arestas que precisamos aparar, fica tudo muito mais fácil para cada um de nós. Não precisamos nos maltratar. Precisamos entender para nos cuidarmos. Então, essa análise sendo feita na erraticidade é o momento em que a gente faz reflexões e ainda, como Kardec nos lembra, somos passíveis ainda de erros. Mas não podemos nunca esquecer que, sendo espíritos em construção, nós somos perfectíveis. Nós podemos melhorar pelo influxo da nossa vontade.
Aí a gente fica entendendo melhor como lidar com os nossos queridos que nos antecederam na grande viagem. Pode nos bater a tristeza, mas a gente logo se recupera e oferece o que a gente tem de melhor, que são as nossas vibrações para os nossos queridos através da prece. O que nós estamos fazendo nessa noite hoje aqui, na prece da saudade. Assim, há espíritos que nem percebem que desencarnam. Então, para a gente entender, muitos de nós, quando saímos daqui, desse planeta, através da morte do corpo físico, há muitos de nós que nem percebem que desencarnaram. E isso a gente vivencia essas experiências lá na mesa mediúnica, com os espíritos com os quais a gente trava diálogos. Muitos não sabem o que aconteceram. Não sabem o estado em que estão. E sabe o que eles fazem? Continuam nas suas casas ou ambientes de trabalho, fazendo as mesmas coisas sem entender a indiferença dos familiares, amigos e colegas que não lhe respondem, nem falam com eles, ficam inconformados. Então, existem muitos que chegam na mesa mediúnica e não sabem, e dizem para a gente assim, engraçado, eu estou lá na minha casa, estou falando com a minha esposa, ou estou falando com o meu marido, estou falando com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, ninguém me responde, não sei o que está acontecendo. Isso é real. Não sabem. Então a gente às vezes se coloca numa condição e diz assim, fulano agora se foi, está lá, vai poder olhar por nós. Uma criatura que esteja nessas condições vai conseguir olhar por nós? Se ele nem sabe que desencarnou, não vai poder olhar por nós. Nós, com a consciência que a gente está criando, com o entendimento que a gente tem dessas situações, nós estamos numa condição de oferecer-lhes coisas e não de pedir que eles olhem por nós. Porque muitas das vezes alguns que se percebem que se foram, quando escutam notícias que nós estamos querendo que eles olhem por nós, sabe o que acontece? Eles entram em desespero, porque não conseguem fazer nada por nós. Então a gente precisa ter muito cuidado, às vezes, com o que a gente pensa e com o que a gente fala sobre os nossos queridos que já se foram. Eles não estão em condições de olhar por nós. Então essa situação é uma situação muito real e muito corriqueira que nós recebemos nas mesas mediúnicas. Outros, mesmo percebendo a nova situação, continuam nos seus propósitos de fazer o mal, engajando-se em grupos conhecidos ou não dos que se lhes assemelham. A gente não ouve desde pequeno, os afins se procuram. Assim continua. Os afins continuam se procurando. Então a gente não sabe, na verdade, às vezes aquele familiar é o nosso querido familiar. É uma pessoa legal pra caramba conosco dentro de casa. Mas quando ele sai para trabalhar, será que ele continua sendo a mesma coisa com as outras pessoas? Nós não sabemos. Nós não estamos num ambiente de trabalho de nenhum familiar nosso. A gente não está onde o nosso familiar vai. A gente não sabe muitas das vezes a forma como ele se conduz na sociedade. Mas isso vai refletir porque está impregnado. E vejam bem, gente, não cabe a nós julgamento de quaisquer espécies. Apenas a gente está tendo um entendimento. É o nosso querido ama a gente dentro de casa. Mas e fora? O ideal será aquela pessoa que pode ser a mesma coisa o tempo todo. Mas se não for, não nos cabe julgamentos, nos cabe entendimento das situações que se processam. Uns sentem-se revoltados e inconformados e não aceitam auxílio. E muitos desses, eles acham que eles não têm nem direito de receber auxílio. Alguns irmãos assim chegam para nós nas mesas mediúnicas dizendo, eu tenho vergonha de Jesus. Ou Jesus não vai me atender, não vai me ajudar porque eu sou assim, 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 assim. Então se entregam à tristeza, se entregam às mágoas, à culpa e se acham na condições de não serem ajudados. Mas todos nós necessitamos de auxílio, todos nós. Outros se sentem libertos da prisão do corpo físico e buscam encontrar-se com amigos que lhe antecederam. Reencontram amigos dos quais estiveram afastados. Existe essa condição também de se encontrar
né, com aqueles afins, com aquelas amizades antigas de outras existências. Então, muitas das vezes, a gente tem um pensamento só, quando a gente tem aquele pensamento, lembra quando eu falei do céu? A gente pensa assim, quando a gente sai daqui, vai todo mundo para o mesmo lugar, o céu. A gente já viu que a gente não vai para uma locação só. Existem aqueles que pensam que quando forem vão encontrar de imediato os outros que o antecederam. E a gente sabe que não se processa assim, porque cada um, de acordo com o seu campo vibracional, está num local, está num bairro, né, da cidade. Mas podem se visitar de vez em quando. Nós não temos familiares que às vezes moram em bairros distantes dos nossos, ou até cidades distantes, e a gente às vezes leva alguns meses para vê-los de novo. Assim também se processa ali. Então muitos pensam assim, quando eu sair daqui eu vou encontrar de imediato fulano. Não necessariamente. As pessoas que buscaram verdadeiramente os valores espirituais sentem-se felizes pelo dever cumprido e elevam-se em busca das paragens mais espiritualizadas. E lá dentro daqueles também, existem aqueles que já cuidaram, quando estiveram aqui, de se evangelizar, de se melhorar, já cuidaram de fazer o bem, quando estão lá na erraticidade, conseguem se unir a grupos de trabalho que fazem o bem e estar participando e motivando cada vez mais o bem. Então viram como existem várias condições dentro da erraticidade, como existem várias moradas psíquicas. Existem muitas, a gente só situou algumas. Então nós que já estamos aqui encarnados, estamos criando a consciência, nós podemos trabalhar melhor o nosso amanhã. E trabalhando melhor o nosso amanhã, nós trabalhamos de forma melhor a ausência dos nossos queridos. A gente já não vê como uma forma negativa. Poxa, fulano se foi tão cedo. Quem vai cedo? Será que é o cedo? Ou será que a pessoa foi naquele momento dentro das suas necessidades enquanto espíritos? Temos isso também. As que só focam os valores e prazeres materiais sentem-se presas ao campo vibracional da Terra e não conseguem desprender-se dela. Porque para muitos a motivação de ficar agarrado aos prazeres terrenos, de ficar preso às pessoas e de não se libertarem, quando desencarnam, querem continuar vivenciando essa vida aqui, mas já não tem mais o corpo físico, então isso angaria cada vez mais sofrimentos para aquele ser, que já não tem mais o corpo físico, e fica preso ao planeta Terra. Então a gente consegue observar nesses diferentes estados da alma e erraticidade que podem ser os nossos familiares queridos que estão envolvidos nessas situações. E a gente continua dizendo que eles estão no céu, que eles estão do lado do Pai e que eles podem olhar por nós. Muitas das vezes nós nem sabemos em que tipo de aflições eles estão envolvidos. Quando a gente conversa, a gente aproveita essa oportunidade de hoje estar podendo tocar nesses assuntos, faz o que? Um bem tremendo para nós, porque agora nós vamos saber como a gente pode enviar vibrações para os nossos queridos, continuar com o nosso amor que não se acaba. Uma vez amando, esse amor atravessa todos os tempos e todas as paragens. Fica para a gente, né, ter esse entendimento. Há uma diversidade de estados das almas que deixam o corpo físico, que Kardec, então, escreveu ser possível também interpretar as palavras de Jesus no sentido de serem esses estados moradas dos espíritos. Agora, a gente está tendo uma melhor compreensão disso aí. Agora, talvez, a gente já saiba como a gente vai agir. Fazem 20, 30 anos que aquele familiar querido se foi. Como estará ele agora nesses 30 anos depois? Lembrando que a contagem de tempo na espiritualidade é bem diferente da nossa. Para eles talvez seja um piscar de olhos. Para nós já se passaram 30 anos. Eu mesmo fiquei pensando essa semana, uns dias atrás, poxa, já fizeram 29 anos que o meu irmão mais novo que eu se foi.
Uma lágrima brotou no meu olhar, uma tristeza momentânea tomou conta, mas logo a gente se refaz e consegue fazer o quê? Oferecer uma prece. É o melhor presente que eu posso oferecer. Uma prece. Há alguns de nós que temos condições de sabermos como nossos familiares estão, através de uma psicografia, através de uma comunicação, mas muitas das vezes, para nem todos conseguem ter acesso a isso, não porque seja selecionado, porque muitas das vezes nós não temos condições de saber quais são as situações. E muitas das vezes, porque a gente viu esses diferentes estados do ser na erraticidade, muitos não têm condições de dizer para nós. Quando muitos vêm à casa espírita e pensam assim, poxa, eu queria receber, não é, irmã? Queria receber uma psicografia do meu querido, da minha querida irmã, da esposa, alguém que se foi. Mas às vezes aquela criatura lá, ela não tem condições ainda de nos enviar uma mensagem, porque sabe lá como está o estado emocional dessa pessoa que a gente ama. Não é porque Deus não quis, não é por má vontade, não é por nada. Às vezes não há essa condição. Mas enquanto isso, a gente está oferecendo o que a gente tem de melhor para oferecer, que é o carinho da nossa prece para eles. Cada um está no plano espiritual ligado aos sentimentos, emoções, ideais, ações que vivenciaram quando encarnados. Quando a gente vai dormir, nós que estamos encarnados aqui, a gente tem um semi-desprendimento do corpo. E nós vamos de encontro às nossas paixões, aos lugares que a gente gosta mais de estar. Nós vamos estar em contato. Imagina enquanto se dá o desencarne. Aí é que não tem nada para prender a gente vai lá direto onde a gente gosta de estar. E há uma diversidade nisso aí. A gente já viu aqui nas muitas moradas. Para onde será que nós vamos? Vamos pensar assim já. Para onde será que nós vamos quando a gente dorme? A gente vai conseguir responder de acordo com o tipo de pensamento que a gente tem constante, de acordo com a forma como a gente age em relação a nós, em relação ao próximo. Então a gente vai criando um entendimento de fato do que acontece com os nossos irmãos desencarnados. Cada um vive, mesmo em companhia de outros, na morada psíquica que construiu para si. Isso acontece conosco aqui encarnados. Nós às vezes estamos habitando uma mesma casa e cada um de nós tem uma ideia diferente, não é verdade? E muitas das vezes, a gente estando numa casa com outras pessoas, a gente vem a se sentir só, porque muitas das vezes só nós é que pensamos daquela forma. E o outro que também habita a mesma casa que a nossa, pensa a mesma coisa de nós. E aí? Pensa a mesmíssima coisa. Então, para a gente entender que mesmo a gente vivendo na companhia de outros, nós temos a nossa morada psíquica, que precisa sempre ser o quê? Trabalhada, precisa sempre ser evangelizada. Nós, enquanto individualidades em construção, lembra que eu tinha falado que nós somos perfectíveis? Podemos, através da força de nossa vontade, melhorarmos a nossa morada psíquica. Na verdade, muitos de nós, quando sabemos aquilo tudo em onde a gente precisa mexer, mas às vezes bate uma preguiça, né? Mudar é custoso, né? Primeira coisa, para nós admitirmos que precisamos aparar arestas em nós, é um pouco complicado. A gente é muito assim, vamos dizer assim, a gente tem mais facilidade de apontar no outro os defeitos e os erros. Mas quando se trata de nós, a gente cria o quê? Um escritório de advocacia para se proteger. Não, o outro precisa mudar, eu não. O outro sempre precisa mudar, né? Mas e nós? Olha, fulano, você agiu errado assim, mas quando alguém diz isso pra gente, dói, não dói? Mas a gente precisa o quê? Se libertar dessas amarras, porque essas também são amarras em nós. Se o outro chega para nós, e assim como a gente observa o outro também observa a gente. Quando a gente acha que um familiar é difícil, aquele familiar que a gente acha difícil também acha a gente difícil. E agora? Fica todo mundo kit?
Então a gente precisa pensar e nos repensarmos enquanto seres. Nós estamos sempre necessitados de melhora. Nós somos individualidades em construção. Somos perfectíveis e depende o quê? Da nossa vontade, da nossa boa vontade para conosco. É isso mesmo, nesse slide está dizendo justamente aquilo que eu já antecipei. Isso vale para nós que estamos aqui encarnados. Cada homem vive na morada psíquica que constrói para si, através de sentimentos, emoções, sensibilidade, inteligência, razão, nas ações e reações do viver na Terra. Influenciamos e somos influenciados sempre de acordo com o que temos e somos no íntimo. A gente não pensa não, mas a gente influencia muita gente, mesmo no silêncio. E é muitos de nós que dizemos assim, eu mando na minha vida, eu sou côncio de mim. Quantas e quantas vezes a gente está agindo igualzinho, está todo mundo agindo. Nós somos sociedade, se a gente não se cuida, a gente está fazendo as mesmíssimas coisas. E a gente às vezes não responde assim, todo mundo faz. Olha só. E a gente diz que tem plena consciência do que somos, hein? Será? Mas uma coisa que sempre a gente vê, a gente ouve e a gente conversa dentro de doutrina espírita, nas casas espíritas, nos cursos oferecidos pela casa espírita, é a nossa reforma íntima. É essa quando a gente vai criando consciência de que a gente já precisa agir, desde já agora. Tratarmos da nossa reforma íntima, cuidando de nossa saúde psíquica, desde já. Seguindo os ideais nobres e elevados do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que ele nos trouxe, visto ser ele o caminho, a verdade e a vida de toda a humanidade terrestre. Só será feliz quando todos viverem seus ensinamentos de amor e perdão, independente da nacionalidade, da crença de cada um. Independe. Qual o espírito da mais alta luz, da maior grandeza que a gente conhece no planeta Terra? Jesus. E mesmo assim, Jesus não é unanimidade na face da Terra. Nesse nosso globo terrestre, há países que não aceitam, há certas classes sociais que não entendem Jesus como modelo e guia. Mesmo com toda a sua luz, mesmo com todo o seu campo vibracional, com as suas vibrações benfazejas, com os seus ensinamentos de amor, porque nos abriu os olhos, descortinou para nós muita coisa. Nos traz felicidade, mas mesmo com tudo isso, nem toda a humanidade ainda reconhece isso nele. No ser da mais alta luz que a gente conhece. Mas os cristãos, os que seguem o cristianismo, os que seguem Cristo, já conseguem entender. E mesmo assim, para nós, ainda é custoso compreendermos toda a essência do seu legado permanente para nós. Porque Jesus está no meio de nós. Ele está conosco. Mas será que todos nós estamos com Ele? Será que trazemos Jesus para a nossa existência diuturnamente? Exercício que precisamos empreender. A gente já está terminando, mas temos exercícios para a gente refletir. São reflexões íntimas. O que nós precisamos nos libertar? Precisamos nos libertar, só alguns exemplos. Da inveja. Não, mas eu não invejo ninguém. Sei, cada um de nós tem a condição de responder no seu íntimo. Da maledicência. Não, só estou falando alguma coisa da outra pessoa. Será? Da maledicência. Será que a gente sempre tem que falar de alguém? Será que na maioria das vezes quando a gente fala de alguém, a gente fala bem? Do ciúme.
da vingança, da falta do perdão. Fez uma vez comigo, fez duas vezes, não vai fazer mais. Ou entrego a Deus. A força desse entrega a Deus é perigosa. Esse entregar a Deus aí está carregado de muita coisa. Do orgulho, do ódio, da cobiça, dos vícios de quaisquer ordem, dos julgamentos. Eu não julgo ninguém. Então, por que a gente precisa se libertar de tudo isso? Para quando nós fizermos a grande viagem, a gente já está numa outra condição e poder aportar numa melhor paragem. Para que a gente, aqui encarnados na Terra, já possamos vislumbrar aquela locação bonita, feliz, que é o céu, que não tem circunscrição, não é? Lembram? Mas é estado mental. Aqui mesmo na Terra, mesmo essa Terra, da forma como ela é, nós já conseguimos vivenciar esse céu. Basta nós termos vontade. E para a gente fechar, gente, preces sempre. A prece pelos desencarnados, né? Está lá no capítulo, né, gente? 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser consultar, tem muitas preces lá. Mas a prece pelos desencarnados é um ato de amor e auxílio espiritual, focado em ajudar o espírito a se desprender da matéria, superar a perturbação pós-morte e arrepender-se. Esse é o melhor auxílio que a gente pode oferecer aos nossos amados, aos nossos queridos que nos antecederam na grande viagem. Nessa grande viagem que nós já fizemos múltiplas vezes, mas agora estamos envolvidos através do nosso esquecimento. Mas por estarmos envolvidos no esquecimento, mas sermos lembrados pelo Evangelho, sermos lembrados pelas mensagens e vibrações benfazejas do Cristo Jesus, a gente pode exercitar, porque nós estamos tratando da nossa melhora e estamos cuidando da melhora do nosso próximo. Porque lembrando, o amor atravessa todos os tempos e todas as paragens. Então hoje, na prece da saudade, que a gente ofereça, ou se a gente ainda não tinha oferecido, ainda não tinha tido a oportunidade de ver e descortinar tudo isso em nossa mente, que a gente foque o melhor. Não que o nosso familiar não esteja voltado olhando por nós ou velando por nós. Pensemos em lhe oferecer o melhor. Não sabemos como eles estão agora nesse momento. Não sabemos. Mas sabemos que o que endereçarmos de bom para eles não se perderá. Beneficiará cada um com o amor que nós temos. Pouco importa agora nós sabemos que condições estará. Porque na saudade, lembra que eu falei logo no início? Bate uma saudade, a gente quer saber como será que está. O que estará fazendo neste momento? Quando nós mandarmos vibrações positivas e sabendo que essas auxiliam, nós no mínimo entenderemos que estarão fazendo algo para se melhorar, estarão seguindo campos mais floridos e seguindo em paz. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tenham uma boa noite. O mais bonito é pensar que estejam eles como estiverem, né? A nossa vibração serve de bálsamo e saber também que estamos todos sendo consolados ao mesmo tempo, que todos são acolhidos e amparados, bastando para isso que a gente se reúne em prece. Não é hábito em todas as casas espíritas, mas a gente gosta de frisar que prece não é colocar o nome num papel. Prece é elevar o pensamento e o sentimento a Deus. Por isso não temos o hábito de anotar os nomes.
Então, nesse momento que nosso amigo Edivaldo será convidado para fazer a nossa prece final, nossa prece, né, para acolher esses queridos, vamos pensar neles enviando de nós os melhores sentimentos, as melhores vibrações, para que cheguem como bálsamos até eles. Vamos lá? Então, cada um de nós, mentalizando aqueles queridos, aqueles que moram no nosso coração, né? Vamos pensar em cada um deles e oferecemos o que temos de melhor para eles. Jesus, mestre amigo, nesse instante estamos reunidos aqui nesta noite, envoltos nessas boas vibrações. É prece da saudade. E quantas saudades nós temos de muitos, não só dos familiares, mas de muitos vizinhos que passaram na nossa caminhada, colegas de trabalho, conhecidos, algumas situações que vivenciamos quando lemos os jornais, assistimos na TV. Quantos já fizeram a grande viagem, assim como nós? Mas agora nós estamos envoltos no esquecimento, mestre amigo. Mas agora também vivenciando aqui nesta casa de caridade essas boas vibrações que nos trazem paz, nos trazem calma, uma serenidade que nos invade. Estamos aqui distribuindo a todos aqueles que estão nessas múltiplas moradas do Pai. Aqueles que estão com a sua vida ativa, estudando, trabalhando, alguns, como a gente salientou aqui nas nossas reflexões, talvez estejam parados, pensando aonde vão nesse momento, mas que chegue a cada um sob a forma de um remédio amoroso que ofereça bastante energia, bastante vigor a cada um deles. Que sejam envoltos em alegria, em fé, em encorajamento, para continuarem a sua caminhada evolutiva, mestre amigo. A cada dia, quando levantamos e criamos consciência de fazermos as nossas preces, nós pedimos que seja um bom dia, que tenhamos força, que tenhamos coragem de vencê-lo. Assim, dessa mesma forma, nós estamos dedicando aos nossos queridos toda essa força e toda essa coragem, esse gás, aqui nesse momento agora, mestre, saindo do fundo de nossos corações, chegando de encontro a todos eles. Que todos sejam beneficiados. Sigam felizes, em paz. E até um dia. Obrigado, mestre. Por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o seu amor para conosco. Estejamos aqui na Terra encarnados ou desencarnados, por toda a sua grande misericórdia. Obrigado por tudo. Esteja conosco, Mestre Jesus, e nós sabemos que você sempre está. E nós continuamos naquele imenso trabalho de estarmos vibrando na tua faixa. E como somos eternos pedintes, mestre amigo, estamos a te pedir pelo ENEF, que começa amanhã na nossa casa. Que seja tomado de luz, de muitas vibrações, já está sendo trabalhado há tanto tempo. E com certeza será coroado com as tuas mais nobres vibrações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.